Olá pessoal, espero que todos vocês estejam bem, bem de saúde física, bem de saúde mental e bem de saúde espiritual. Se essas três coisas estão em harmonia, com certeza o nosso dia a dia será um pouco melhor. Eu sou o professor Gabriel, como vocês já me conhecem, e nós queremos dar continuidade aos nossos temas de ensino religioso. A proposta que nós temos para o estudo de ensino religioso no sexto ano é estarmos tomando conhecimento e nos aprofundando um pouco a respeito dos conceitos de religião, dos textos sagrados, das diferentes religiões que existem. Então, dando continuidade ao tema de textos sagrados, que são temas que interlaçam, né? Eles estão intercalados, eles estão ligados uns aos outros. Por exemplo, na semana passada nós comentamos um pouco sobre o conceito de religião. Vimos alguns aspectos característicos e comuns a todas as religiões. E automaticamente cada religião ela tem a sua maneira de conservar essa tradição. E uma das maneiras de conservar essa tradição são os textos sagrados. Então, muitas religiões elas possuem esses textos sagrados. E os textos sagrados mais conhecidos, entre os textos sagrados mais conhecidos estão a Bíblia, o Alcorão, a Torá, o Suná, o Triptakas e Vedas. Então, aqui nós queremos, nas aulas seguintes, estarmos conhecendo um pouco, brevemente, bem resumido, sobre alguns desses principais textos sagrados que são importantes para algumas religiões. Então, hoje, nós queremos comentar um pouquinho, ver resumidamente, um pouco sobre o Alcorão, o Corão. Então, o Alcorão, ele é o livro sagrado do islamismo, ou pode-se dizer da religião muçulmana. Então, de acordo com essa tradição muçulmana, o Alcorão ele foi revelado ao profeta Maomé em visões e em mensagens ao longo de um período de 20 anos. No Islã, esse livro ele é visto como a palavra verdadeira de Alá, ou para o islamismo, Alá quer dizer Deus. E é do Alcorão a palavra final sobre questões sociais, religiosas e questões legais islâmicas. Então, aqui nós colocamos também novamente uma imagem desse livro Alcorão, livro então que é o livro base da religião muçulmana ou do islamismo. Então, o Alcorão ele foi escrito na língua árabe. Ele está dividido em 114 capítulos, que são chamados de suras, e cada um desses capítulos, ele inclui oração e se divide em versículos. A mensagem que está contida no Alcorão, se diz que no tempo de Maomé, os árabes então adoravam assim muitos deuses. Então, o Alcorão enfatiza que existe apenas um Deus, um único Deus, que é chamado de Alá. E a mensagem de Alá a Maomé é ao mesmo tempo um aviso e uma promessa. É um aviso para todos aqueles que se negam a acreditar em um único Deus. E para aqueles que creem em Alá e que cumprem a vontade de Alá, recebem a promessa de uma recompensa que durará para sempre. Então, essa mensagem contida no Alcorão tem essas duas linhas, essas duas bases. É um aviso para todos aqueles que negam a existência de um único Deus e, ao mesmo tempo, é uma promessa para aqueles que acreditam, é uma segurança de que vale a pena acreditar e que vai ter uma recompensa
pelo fato de se acreditar em um único Deus. Também no Alcorão, a ressurreição, que é a volta à vida, né? Morrer e depois voltar à vida. Então, essa volta à ressurreição dos mortos é um tema importante também no Alcorão. Outros tópicos também que são abordados no Alcorão são sobre os anjos, os demônios, o céu, o inferno. Também existem alguns capítulos que tratam sobre as leis do casamento e do divórcio. E além de sessões que vai tratar especificamente dos deveres dos pais para com os filhos, dos deveres dos senhores para com seus empregados e dos deveres dos ricos para com os pobres. Então, o Alcorão também inclui narrativas sobre profetas e pessoas mencionados na Bíblia. Então, existem algumas citações, alguns textos que fazem relação, que mencionam então alguns profetas que também aparecem na Bíblia. E segundo a história do islamismo, Maomé ele recebeu sua primeira visão no ano de 610 depois de Cristo. Então, o islamismo afirma que de tempos em tempos Maomé recebeu outras mensagens de Deus até a morte dele, que se deu em 632 depois de Cristo. Então, Maomé e os seus seguidores, eles memorizaram as mensagens e, em alguns casos, escreveram. Então, automaticamente, os textos sagrados, sempre vocês podem observar que a maior parte dos textos sagrados, eles partiram de narrações orais e que eram passadas de gerações para outra, e aí na tentativa de conservar, com medo de que essas mensagens se perdessem, então passou-se a escrevê-las. Assim que surgiram os textos sagrados, como nós já vimos em aulas anteriores. E no ano seguinte à morte de Maomé, muitas pessoas que conheciam o Alcorão de cor morreram em uma batalha. E aí, temendo que aquele conhecimento sobre a revelação que Alá fez a Maomé se perdesse, temendo essa perca, então alguns muçulmanos se reuniram e todas essas mensagens foram escritas e foram transformadas depois nesse livro Alcorão, que nós podemos dizer que seria a Bíblia do islamismo, né? Assim como para os cristãos tem a Bíblia Sagrada, para os islâmicos, para o islamismo, o Alcorão é o livro que orienta a vida deles. E assim, pessoal, logo que você terminar de ouvir a explicação, peço que releia o texto com tranquilidade e aí depois você passe para responder as questões. As questões não precisam ser copiadas, bastam responder. E todas essas questões que estão aqui, todas elas vocês encontrarão as respostas no texto. Então, por isso que eu sempre sugiro que antes de você responder, você ouça a explicação e depois você faça uma leitura do texto. Aí depois o item 3, a terceira etapa, então você vai procurar as respostas das questões. Então, se você faz esse tipo de estudo, isso vale não só para o ensino religioso, mas para qualquer outra disciplina, principalmente nesse período de aulas remotas, aulas online. É muito importante que você ouça aquela breve explicação, o comentário que o professor faz, e aí depois você faça a leitura do texto que é proposto, e aí depois você passa para responder às atividades. Porque se você tentar simplesmente partir só buscando a resposta das questões, de repente você perde algumas informações importantes e você fica focado só nas questões. Então, as questões que tem a partir do texto são para ajudar a você compreender melhor o texto. Lembre-se, né, para adquirirmos conhecimento,
é muito importante a leitura é indispensável. A explicação, o comentário do professor ajuda, mas você vai aprender de fato quando você lê e você realiza as atividades. Mas a leitura é indispensável para que o nosso conhecimento seja progressivo. Então tenham todos vocês um ótimo estudo, se cuidem e fiquem com Deus.